Olá, 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 olá todo mundo, espero que estejam todos bem. Eu sou Cintia Amazzoni, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, mestre em distúrbios do desenvolvimento e a proposta do canal Trocando em Miúdos é para a gente falar de forma simples e descomplicada sobre os transtornos, transtornos genéticos, neurológicos e transtornos que acontecem no desenvolvimento infantil e são estudados pelos neurologistas, médicos, psicólogos, fonoaudiólogos e muitas vezes os pais, a família, até mesmo os professores não sabem muito bem o que fazer com essa criança. Elas não entendem muito bem esse diagnóstico e o que é estudado. Então, para poder dar acesso à população geral às coisas que são faladas na academia, eu resolvi criar esse canal. Começando já semana passada, falando sobre autismo, que é um tema que a gente vai estudar bastante, vai se debruçar bastante sobre ele, que tem muita gente conversando sobre isso. E lembrando, né, que a gente começou dizendo que o transtorno é um transtorno neurológico. Então, ele tem um transtorno, essa criança tem um transtorno neurológico, os neurônios não se comunicam de forma adequada, né, as sinapses não são bem feitas, os genes muitas vezes são alterados, eles não se formam da forma correta, né, e aí, por conta disso, todos os comportamentos, eles ficam alterados, né? Então, a gente sabe qual é o funcionamento da criança com autismo. Ela tem dificuldade na socialização, ela tem dificuldade na mudança da rotina, né? Ela tem um isolamento afetivo, né? Lembrando também que é importante a gente falar que a gente não fala mais síndrome de Asperger ou autismo. A gente fala agora das gradações do autismo. O autismo é leve, moderado ou grave, tá? Tudo dependendo das condições de autonomia dessa criança. A história do autismo começa, para a gente entrar no tema de hoje, que é a história do autismo, ela começa a princípio com Kanner, Leo Kanner, em 1943. Mas Leo Kanner, ele não falou a palavra autista do nada. Ele também foi baseado num cara chamado Bleuler, que em 1908 ele estudava crianças com esquizofrenia. E essas crianças esquizofrênicas, elas tinham sintomas autísticos, ou seja, elas tinham um modo de funcionar que era voltar para dentro delas mesmas, né? E por isso essas crianças eram entendidas como autistas também. Lembrando que para Bleuler e para os psiquiatras da época, inclusive Freud, a esquizofrenia era algo tida como orgânica, tá? Portanto, o autismo também era orgânico. Em 1943, o Leo Kanner, ele vem para dizer que as crianças que ele estava estudando, elas tinham sim autismo, elas tinham um transtorno autístico no contato afetivo. Ele estuda 11 crianças de 2 a 11 anos, sendo 3 meninas e 8 meninos, e essas crianças, elas apresentavam dificuldade no contato social, né, na interação social. Elas tinham isolamento afetivo, elas tinham estereotipias motoras, elas tinham dificuldade na comunicação verbal, elas tinham, quando tinha a verbalização, elas tinham uma ecolalia, elas tinham uma dificuldade na interação social e também na mudança da rotina. Vou explicar um pouquinho para vocês do que eu tô falando. Falei termos aqui que muitas vezes vocês
não vão entender. Então vamos lá. Mudança de rotina, isso acho que a gente compreende. Se eu vou de segunda a sexta para a escola, eu quero ir também no sábado e no domingo. Isso para as crianças é uma quebra da rotina. Se eu tô me comunicando, eu vou falar, eu quero alguma coisa, se me perguntarem, você quer banana? Eu vou responder sim, eu quero banana. A criança ecolálica, autista ecolálica, ela vai dizer, quer banana. Você quer banana? Você quer banana. Ela não vai responder, ela vai repetir, porque é eco, né? Uma outra coisa que eu não coloquei aqui, que é a mudança do pronome. É interessante porque essas crianças, elas muitas vezes não se colocam na primeira pessoa, elas se colocam na terceira. Você quer banana? Você quer banana. Percebe? Elas não colocam eu quero banana. Você quer banana. Né? É também uma repetição do que é falado. Uma curiosidade aqui. Por que o Kanner fala que é um transtorno autístico do contato afetivo? Porque ele entende que esse transtorno ele é causado pelo contato afetivo com as mães. Ele entende que essas mães são mães frias e por isso elas não conseguem dar afeto suficiente para seus filhos. Ele chama elas de mãe geladeira, tá? É um termo que foi muito difundido por alguns autores e que também foi caindo por terra conforme foi sendo estudado o que era o autismo. Em 1944, enquanto o Kanner estava nos Estados Unidos, tá? Então veja, o Bleuler estava na Suíça, em 1911, o Kanner estava nos Estados Unidos em 1943. Asperger, pouquinho tempo depois do Kanner, na Áustria, ele fala da síndrome de Asperger, né? Das crianças que têm também uma forma de autismo, mas que elas não têm dificuldade de linguagem. Elas apresentam a linguagem verbal preservada, né? Mas elas não têm uma comunicação muito bem colocada, né? Essa comunicação delas é uma comunicação difícil, como ele diz, estereotipada, porque ela não tem intenção de comunicar, né? Ela tem intenção só de falar, né? Ela não tem essa troca, né? Ele diz que são crianças que têm uma fala adultizada tantas vezes, né? Por isso que nós vamos dizer que as crianças verbais, elas são pertencentes à síndrome de Asperger, assim como as crianças não verbais são autistas, ou são pertencentes à síndrome autística do desenvolvimento. O que mais tarde a gente vai dizer que é um transtorno do espectro autista. Como eu expliquei, espectro, né, por conta dessa questão do guarda-chuva que cabem muitas coisas aí. Mais tarde, muito mais tarde, em 1952, a Associação Americana de Psiquiatria se junta para montar um manual estatístico diagnóstico de transtornos mentais. Para quê? Para poder todo mundo padronizar esse diagnóstico, né? Para todo mundo pensar os mesmos critérios diagnósticos. Do que eu tô falando, né? Olha que complicado. O Bleuler na Suíça falava uma coisa, o Kanner nos Estados Unidos falava outra coisa, o Asperger na Áustria falava outra coisa. Então cada um tinha uma opinião sobre o autismo. Na medida em que se faz um livro, um compêndio, se a gente pode dizer dessa forma, né? Um manual sobre os transtornos, fica mais fácil de todo mundo seguir.
Porém, a Academia Americana de Psiquiatria é que está definindo quem é que são essas pessoas, né? Isso para dizer, olha, precisamos saber quem é que está falando para entender de onde eles estão falando, tá? Mas eu vou falar disso semana que vem. Hoje era só isso e eu queria dar só uma palhinha sobre como foi o pensar autismo até o primeiro DSM, né, que é o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais. E para a semana que vem eu vou falar mais sobre ele, sobre como se chegou até hoje dos diagnósticos e como foi pensado todos esses diagnósticos do autismo. Ok? Acho que era isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês semana que vem. Até mais!